Olá, tudo certo? Sejam bem-vindos a um novo episódio do Podcasp, podcast feito pelo Centro Acadêmico Sobral Pinto, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, do curso de Direito. Bom, nós somos aqui do Centro Acadêmico, meu nome é Gabriel Fluid, sou diretor de qualidade de ensino da atual gestão, estou aqui do lado da nossa presidente. Oi, tudo bem? Sou a Gabriele, presidente do Centro Acadêmico. A gente tem um convidado muito especial, doutor senador Sérgio Moro. Se quiser dar umas palavras, senador, sobre o nosso podcast, por que você gostou do convite, como achou? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Gabriele? Olha, é um prazer falar com estudantes. Eu fui professor durante muito tempo, sou ainda, embora estou hoje na pós-graduação, mas dei aula há muitos anos ali na Universidade Federal e na Unicuritiba. E esse contato é sempre refrescante, né? Poder compartilhar experiências e conversar com o pessoal que está fazendo direito. Bom, e relembrando, no nosso podcast, a partir de agora, vamos convidar personalidades relevantes do direito brasileiro para entendermos sua trajetória, para entendermos você que está nos ouvindo, que está ainda na universidade, ou você que até pensa em fazer direito, entender como essas pessoas chegaram aonde elas estão hoje. E então chamamos o atualmente senador para entender melhor como foi essa trajetória e poder talvez inspirar quem estiver nos ouvindo. Então acho que podemos iniciar com as perguntas? Claro. Certo? Então, acho que uma primeira pergunta, antes mesmo de passar pela trajetória, assim, deixar claro, considerando os nossos ouvintes do Centro Acadêmico ou qualquer outro ouvinte que possa estar ouvindo, você é uma figura relevante para o direito brasileiro, agora para a política brasileira. Antes de passar mesmo das questões estudantis, como e nós temos a ciência, por exemplo, até dentro do nosso curso, pessoas que possam até te idolatrar, pessoas que possam não gostar de você, enfim, tem essas diversas opiniões. Como antes da gente passar para a questão mais daquele dia a dia, entender essa questão mais diária, assim, de você estar no meio que tem pessoas que gostam muito de você, que não gostam, assim, claro, dentro de uma opinião que não seja violenta, né, de nenhum dos lados. Como é lidar com uma situação assim? Olha, Gabriel, eu preocupo em fazer meu trabalho. Então, fui juiz por 22 anos. A gente teve diversos casos relevantes na minha carreira como juiz. Conhecido mais a Lava Jato, mas eu tive casos contra grandes traficantes de drogas, de lavagem de dinheiro. Tive o caso Banestado, que foi um caso muito relevante aqui no Paraná. E depois teve a Operação Lava Jato, que foi a maior investigação sobre corrupção na história do Brasil. E ela teve um impacto na política, porque, afinal de contas, envolvia corrupção política. E isso acaba gerando opiniões diversas. As pessoas muitas vezes não conseguem tirar o viés, né? Conseguem tirar uma perspectiva política para avaliar esses casos com mais frieza. Mas a minha preocupação sempre foi fazer ali a coisa certa, decidir como juiz e cumprir meu papel. Depois eu acabei indo para a política, né? Primeiro como ministro, embora eu sempre me vi como um técnico, e depois agora estou como senador, mas eu continuo na mesma linha. A gente quer fazer o que a gente entende certo. Tem pessoas que gostam, né? Tem pessoas que muitas vezes têm um viés um pouco diferente. A gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. Entendido. E qual o seu caminho que o doutor senador sugere para algum estudante que quer mirar na magistratura, na política, enfim, tem alguma recomendação, algum apontamento que o senhor acha, assim? Eu sempre falo para os meus alunos, até na época da faculdade, que o curso de Direito, ele talvez tenha mudado, mas não é um curso especialmente difícil para ser cursado, para a pessoa ser aprovada. Tem cursos que, vamos falar francamente, os níveis são um pouco mais difíceis, como medicina. Agora, o grande diferencial é depois de formado. Por isso, não pode se limitar à sala de aula. Tem que estudar bastante, tem que se preparar, porque o ferramental que o aprovado em direito, né, o bacharel, depois vai levar para a vida profissional é aquilo que ele estudou. Claro que para o sucesso profissional contam também outras habilidades. A facilidade de se comunicar, a forma de você fazer relacionamento, tem o fator sorte também, às vezes acontece, a gente conhece muita gente que teve sucesso profissional mesmo sem ter se preparado muito bem durante a faculdade. O que o aluno tem que fazer? Tem que aumentar suas chances. Então, não se limita lá ao que o professor está dando em sala de aula. Faça leituras complementares, se movimente, né? Aí você consegue realmente melhorar o seu conhecimento e estar mais preparado ali para o futuro.
Entendi. toda certeza. E além dessas histórias, assim, esse grau mais geral, né, dessa caminhada, você lembra, assim, alguma história específica, mesmo aquilo, às vezes, que você não fala muito, às vezes, da sala de aula, enquanto você estudava, enquanto estava na graduação, ou, enfim, você também, para quem conhece seu currículo, fez mestrado, doutorado, algum ensinamento que você teve, às vezes, de um professor, de um colega, que foi um clique, assim, que possa ter mudado a sua vivência? Porque a gente sempre entende, né, porque a gente tem as aulas de diversos professores, mas tem certos momentos que eu acho que são especiais para todo mundo, né? Se você tem algum Posso momento dizer assim? o seguinte, eu acabei fazendo curso de Direito. No começo eu não gostava do curso. Não. Tá? Escolhi porque eu queria fazer alguma coisa na área de humanas, mas não gostava muito. E estudava até mais filosofia, história e ciência política do que propriamente Direito. A partir da primeira metade do curso em diante, eu comecei a fazer um estágio profissional no escritório, fazia a Universidade Estadual de Maringá, fazia no escritório de Direito Tributário de Maringá, de um grande advogado, Aurivaldo de Souza. E aí comecei a tomar gosto pelo trabalho. O direito tributário é um pouquinho, às vezes, árido, um pouco abstrato e tal, mas mexe bastante com a nossa cabeça, né? É gostoso estudar essa matéria. E na prática é diferente, fazer peças, você defender a posição do seu cliente lá em juízo. Então, eu acabei pegando gosto pelo direito nesse caminhar. Mas no curso daí desse estágio, eu acabei depois ficando advogado no próprio escritório. Eu lembro até hoje que teve uma vez uma conversa, que era uma causa comercial, a gente defendia uma determinada empresa, e essa empresa a gente conseguiu ser vitorioso até no processo, né? Mas vou dizer assim que a empresa não tinha exatamente razão ali na posição dela. O papel do advogado é defender o cliente, a melhor defesa possível, quer ele esteja certo ou não. Claro que você não pode distorcer os fatos, não pode agir de má fé, mas você tem que dar ao seu cliente a melhor defesa possível dentro da ética da profissão. E eu lembro até hoje que tive uma conversa com um advogado sênior do escritório, e ele utilizou uma frase que me marcou na época, né? Ele falou, olha, Moro, a gente às vezes tem essas vitórias sem glória, mais ou menos naquela linha, você ganhou, mas talvez não fosse exatamente o certo. E aquilo me inspirou, também já vinha inclinado para essa área, de ir para a magistratura, onde você, como juiz, você pode atuar de maneira independente. Você faz justiça na forma da lei, mas você não tem a vinculação com os interesses de um cliente específico. Então, acabei indo para essa linha depois da magistratura. Quando que o senhor percebeu que era uma magistratura que você queria seguir? Quando que percebeu? Tem que deixar claro o seguinte, as profissões do ramo jurídico todas são belíssimas. O papel do advogado é essencial, promotor, pessoal que quer ir para a área de consultoria ou até nem litigar em juízo, e também a magistratura. Todas são opções absolutamente válidas, cada um tem que buscar aquilo que entenda que se enquadra mais. E vamos ser francos também, às vezes a vida te leva para alguns caminhos. Eu, por exemplo, hoje sou senador, mas nunca imaginei na minha carreira jurídica como juiz que um dia eu estaria postulando, né, uma carreira política. E vocês até imaginem, né? Como juiz você passa sempre treinando para ser discreto, você tenta ser mais contido, não tem que ficar se expondo. Antigamente era até pior, vocês sabem que na época da Brasil Colônia tinha um regramento que dizia que o juiz não podia casar na comarca, não podia casar com ninguém na comarca onde ele litigava, para ele não ter vínculo ali social, poder decidir a questão com absoluta imparcialidade. Isso melhorou, mas ainda assim o juiz normalmente é contido. Então vocês imaginem alguém que foi 22 anos juiz, depois fazendo uma campanha para ser eleito, tendo que fazer carreata, então é tudo diferente, né? Mas no fundo o que aconteceu? No final da faculdade, ali pelo último ano de faculdade, eu já me inclinei para a magistratura. E aí comecei a estudar para o concurso público, já direcionado, já no final do curso de Direito para fazer a magistratura. Não parei de trabalhar, porque eu não tinha condições de parar, tinha que ganhar, né, ter o meu ganha-pão, e eu gostava também do trabalho, achava que isso me preparava melhor para o concurso, então prossegui fazendo estágio profissional, me formei, aí virei advogado naquele mesmo escritório,
e estudava principalmente nos finais de semana e à noite para fazer a magistratura. Mas foi um pouco essa percepção, né, de que como juiz eu teria mais autonomia, pelo menos em relação ao cliente, sem qualquer demérito do trabalho do advogado. Né? A gente conhece histórias belíssimas de advogados que sustentaram causas importantes, que fizeram justiça perante os tribunais. É apenas uma opção. E pegando um gancho também com uma resposta que você deu anteriormente em relação ao que se fazia a graduação em Maringá, e depois você faz sua carreira também como juiz aqui em Curitiba e também mestrado, doutorado na Universidade Federal do Paraná. Como que é essa mudança? Porque a gente no centro acadêmico, a gente vê muitas pessoas que vêm de fora, até fora do estado, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, tem bastante gente. Como foi para você essa mudança da atuação também em escritório no interior, vindo para Curitiba, capital, mesmo questão de vida, assim, como foi esse impacto que você, olhando para trás agora? Isso não foi muito difícil, não. Eu sou de Maringá, né? Me orgulho de ser pé vermelho lá, terra roxa, e a gente tinha diversos amigos lá da região, mas quando eu passei no concurso, a vaga que estava disponível era aqui em Curitiba, eu vim como juiz. Depois, por conta da carreira, você entra como juiz federal substituto, a promoção é para juiz federal, e depois o próximo passo é só o tribunal em Porto Alegre. Na época de juiz federal substituto para juiz federal, eu fui para o interior, para Cascavel, depois eu fui para Joinville, ali em Santa Catarina, porque é o Tribunal Regional Federal, e depois vim a Curitiba de novo. Essa transição foi tranquila e faz parte do ônus da carreira. Se você está na chuva, você tem que se molhar, né? Não adianta você ficar reclamando. Então, eu quero só morar na capital. Não é assim, você tem que seguir a carreira jurídica. Claro, se você optar não seguir a carreira e querer ficar só na capital, você pode não galgar esses passos, ficar como juiz federal substituto. Alguns até fazem isso hoje em dia. Mas foi bastante tranquilo, bastante natural. Acho que não tem tanto essa diferença, sabe? Eu tenho vários colegas que são juízes, inclusive federais, estaduais, que estão em cidades do interior, estão muito bem, estão bem tranquilos. É apenas uma opção diferente. Não é muito diferente do que acontece em qualquer outro ramo profissional. E por que o doutor senadora escolheu a magistratura federal e não a estadual? Olha, é um ponto vinculado bastante ao estágio profissional. Como eu fazia advocacia na área tributária, e a gente mexia principalmente com tributos federais, a inclinação natural foi para o direito público, e principalmente direito tributário, e eu acabei optando fazer o concurso da Justiça Federal. Tinha vantagens também na época, profissionais, porque a Justiça Federal ela estava restrita a cidades maiores do estado do Paraná. Então também eu queria evitar um pouquinho de ter que judicar ou morar numa cidade muito pequena. Foi essa a opção da época. Hoje a Justiça Federal até está mais interiorizada, embora ainda limitada a cidades médias e cidades grandes. Então tem que fazer também essa opção. Mas é interessante, porque, veja, eu nunca pensei que eu ia atuar na área criminal. Não era a minha área. Agora, em 2002, quando eu voltei para Curitiba como juiz federal, eu vim para uma vara criminal federal. E aí a gente começou a pegar processos de lavagem de dinheiro, de corrupção, de tráfico de droga. Normalmente é o tráfico internacional de drogas, casos mais pesados. Então, acabei tendo que lidar com algo que era totalmente imprevisível na época da faculdade ou na época mesmo do estágio profissional. Mas diz aquele velho ditado, né? O hábito faz o monge. A gente vai aprendendo, vai lidando com isso. E foi bem interessante porque o direito penal, né, ele tem um aspecto assim um pouco diferente às vezes do caso civil, que cada caso é um caso. Todo processo criminal tem uma história ali diferente, uma história de vida e mexe muito com a vida ali das pessoas. E às vezes tem muitos aspectos interessantes, né? Eu tive casos, por exemplo, aqui em Curitiba, que envolvia um traficante de drogas do cartel de Juárez, do México, que veio lavar dinheiro aqui em Curitiba. Aí foi um processo que a gente tinha cooperação internacional, veio agente do DEA lá dos Estados Unidos prestar depoimento aqui, além da própria Lava Jato, que teve todas essas ramificações internacionais. Coisas que seriam mais improváveis dentro de uma atuação no civil, principalmente na Justiça Federal. Agora, também existem, né, situações no civil em que as causas são muito pessoais, causas de família,
causas envolvendo muitas vezes prestações sociais, até questões de dívidas, mas também existe muito aquilo que a gente chama das causas repetitivas. São muito similares umas às outras. No crime é um pouquinho diferente. Eu acho que é até interessante nisso, porque acho que pessoas que entram na faculdade, nós do centro acadêmico, muitas vezes as pessoas entram e falam, eu quero fazer concurso, enfim, as pessoas têm a ideia, concurso, passei no concurso, agora estou tranquilo, né? E você contando essa história que você começa na área tributária e depois muda para a área do direito penal, como que até para você aquele momento você recebeu a notícia, vou ter que mudar de área, vou ter que começar a estudar e ser um juiz em causas importantes. Claro, você falou que vai pegando os casos, enfim, mas como é que é aquela sensação de, claro, ser um eterno estudante, mas agora vou ter que dar um giro total para começar a atuar em outra área? Não, isso é importante para você acabar fazendo algo interessante, porque a vida vai ficando chata se você se burocratiza. Você começa a fazer todo dia a mesma coisa. Tem gente, de fato, que passa no concurso e se acomoda, isso é ruim, né? O serviço público muitas vezes tem muita reclamação por conta de pessoas que se acomodam, mas acho que você tem que buscar ali uma realização daquilo que você faz. E quem vai para a magistratura, né, principalmente, o meu alerta é, olha, vá para fazer alguma coisa, você está indo lá para fazer justiça, na forma da lei, assim, não perder aqueles ideais que muitas vezes te levaram até a faculdade, aquela percepção, não é só um trabalho, entendeu? Não é só ganhar dinheiro, não é só ter estabilidade profissional. Aliás, para ganhar dinheiro, é muito melhor a advocacia. Você tem, muitas vezes, dificuldades profissionais, mas você tem possibilidades e oportunidades de ganho financeiro muito maiores do que na magistratura, que você está limitado a um vencimento mensal. Um vencimento bom, mas é um vencimento que normalmente não vai mudar. Agora, o que é importante mesmo é você buscar aquela tua realização pessoal, né? Põe tudo aquilo que você é no teu trabalho, você fazer coisas diferentes. Eu tive essa chance na minha carreira, às vezes até por uma questão de destino, que a gente sempre teve oportunidade de fazer coisas que a gente não imaginava que ia chegar nas nossas mãos. Esses mesmos casos que mencionei, que envolviam cooperação jurídica internacional, a própria Operação Lava Jato, que teve uma projeção internacional. Então, de repente, em fase da minha carreira, eu me vi viajando para os Estados Unidos, para o Peru, para a América Latina, outros países, Colômbia, fui também para a Argentina várias vezes, para a Europa, para falar sobre o trabalho que a gente estava realizando aqui no Brasil, que estava chamando a atenção, como um movimento internacional anticorrupção. Então, você ter essas possibilidades foi algo assim bastante satisfatório, né, extraordinário dentro da minha carreira. E a minha sugestão é essa. Todo mundo, tudo bem, se preocupa, você quer ter uma boa vida, você quer ser feliz, você tem uma vida privada, você quer ser feliz nela. Isso é normal, não tem nada de negativo em relação a isso. Mas tendo a possibilidade de ter uma grande realização profissional, puxa, invista nisso também, né? Não perca aqueles ideais que te levaram muitas vezes a fazer um curso de direito. Aquele filme de direito que você assistiu e que te entusiasmou, puxa, eu queria fazer isso. Né? Claro que às vezes a rotina judiciária ela vira algo um pouco burocrático e você perde um pouco aquele sentido de realização da justiça, mas quando você tem um caso, que muitas vezes você consegue ver a justiça sendo feita na forma da lei, poxa, é algo belíssimo. Então vale a pena você investir nisso. Bom, o senador antes, magistrado, aplicava a lei, e agora é um senador que modifica e cria a lei. Como que é essa mudança? Eu estou aprendendo, né? Comecei agora como senador, é uma experiência nova, mas acho que vale muito a pena porque é aquela jornada também que você tem que encarar como um crescimento pessoal. E as oportunidades que se tem ali. Então, muitas vezes, o juiz encontra barreiras no trabalho dele para realizar a própria justiça. Um exemplo que a gente tem em nosso ordenamento é a questão da efetividade do processo penal. A efetividade da justiça, que é um tema central. Não adianta você ter cortes de justiça, esses prédios de mármore, todos esses gastos que tem com a justiça, se na prática ela é pouco efetiva. E no criminal, infelizmente, a gente vê isso muito, principalmente em processos contra pessoas poderosas. Um dos nossos problemas é
a morosidade da justiça e a exigência que a gente tem hoje no nosso ordenamento de que para você executar uma condenação criminal, você tem que esperar o trânsito em julgado. Daí que vem um tema que a gente está trabalhando hoje no Senado, que é a chamada prisão em segunda instância. Isso, para explicar, é fácil. Né? Imagina um sistema de justiça que depende da última decisão por um Supremo Tribunal Federal, e se você tiver condições financeiras, se você tiver poder o suficiente, você consegue sustentar esse caso por décadas perante o sistema de justiça. Tem casos famosos, até de assassinatos, que levaram mais de 10 anos para serem julgados, como o caso do Pimenta Neves, para chegar no trânsito em julgado. Tem casos famosos que não chegam nunca ao fim, senão pelo reconhecimento da prescrição. E todo o processo tem uma história humana. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O Supremo Tribunal Federal entendia que após uma condenação em segunda instância, se podia executar desde logo a pena, independentemente de recursos. Teve um caso no Rio Grande do Sul, que era um agricultor que estava numa feira, e um outro agricultor entendeu que esse aí estava paquerando, tentando paquerar a esposa dele, ou coisa parecida, e sacou uma arma e disparou 4 tiros. Então, 5 tiros nesse outro indivíduo, que não morreu, mas foi uma tentativa clara de assassinato, ficou com lesões. O outro indivíduo foi processado criminalmente, foi condenado em primeira instância pelo Tribunal do Júri, foi condenado em segunda instância pelo TJ. Então, um caso claro e cristalino. Ele era confesso, tinha testemunhas, deu 5 tiros no outro, não tinha nenhuma situação de legítima defesa, por base de uma percepção equivocada, que ainda que fosse verdadeira, não se justificava dar 5 tiros, porque o outro estaria mexendo com a esposa. Habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Em 2008, o Supremo Tribunal Federal proferiu a decisão de que, para executar uma pena, precisava esperar o trânsito em julgado. E aí aquele indivíduo, em vez de ser preso, tendo a pena cumprida, ficou em liberdade. Ele recorreu ao STJ da condenação criminal. 12 anos depois, ele conseguiu sustentar o processo por 12 anos do recurso no STJ. O STJ reconheceu que houve prescrição. Ou seja, não foi punido. E essa é o caso, é o leading case. Mas casos assim se repetem a centenas. Várias pessoas que foram condenadas, por exemplo, na Operação Lava Jato, por corrupção grave, pesada, às vezes de milhões de reais, milhões de dólares, né? Não vão sofrer pena, porque o sistema acaba sendo manipulado para gerar injustiça. Não porque são inocentes, mas porque o sistema não gera a decisão final em tempo. Então é fundamental restaurar a situação que havia antes de 2008, que é a prisão em segunda instância. Então você foi condenado em primeira instância, chega no tribunal, o tribunal mantém a condenação, o que a gente defende, desde logo se executa. Se houver recurso, até um tribunal superior pode suspender a pena, se houver plausibilidade, mas não por pura inércia, só pela interposição do recurso. E vou dizer para vocês, tem muita gente que, daí nas faculdades, professores, não, isso viola a presunção de inocência, viola os direitos humanos. Meu amigo, na França, a execução é em primeira instância. Nos Estados Unidos, a gente vê até aqueles filmes nos tribunais, mas essa é a realidade da lei. O indivíduo é julgado em primeira instância, ele sai preso se ele é condenado. Então não existe essa vinculação, universalmente falando, da presunção de inocência ao julgamento do último recurso. E quando a gente vê, na verdade, o que a gente tem aqui é um direito, é um privilégio, muitas vezes um privilégio de casta, que o Brasil é um país extremamente desigual, um privilégio de casta jurídico, travestido em direito humano, num discurso manipulador. Então você ter a oportunidade de corrigir essas injustiças da lei, que muitas vezes você não conseguia lidar isso como juiz, é algo que me gera bastante entusiasmo. Certamente a gente sabe que é difícil. Aliás, né, tem uma frase lapidar: o Brasil não é atrasado por acaso, é atrasado porque tem gente interessada no atraso, tem gente que ganha com atraso.
e gente poderosa, mas isso nos dá entusiasmo também para mudar essas situações de absoluta injustiça. Então, estou entusiasmado com essa função, estou ainda um aprendiz, né, que a gente está começando, mas há muitas possibilidades à frente. Bom, e até já se encaminhando para o final e tendo novamente esse gancho como um dos exemplos da prisão de segunda instância, você está iniciando agora como senador, lembrando também para quem nos ouve, a quem nos assiste, é um cargo de 8 anos aqui no Brasil, no Senado. Quais são suas pretensões, quais áreas você pretende atuar mais, além, por exemplo, como você citou, da busca da prisão de segunda instância, que já tem até movimentações em redes sociais para busca de votos, enfim, quais áreas você poderia adiantar para nós, ainda mais que numa universidade paranaense, você é senador pelo Paraná, o que você pode adiantar para a gente desses próximos 8 anos? Eu tenho uma vinculação histórica pelo trabalho como juiz a questões de justiça, e especialmente também segurança pública, que eu fui ministro da Justiça. Então tem muito ali a ser desenvolvido nessa área, mas não serei também um senador de uma tecla só. A gente quer estar envolvido em temas de economia, a gente quer estar envolvido em temas de agricultura, de meio ambiente, ou seja, não precisa se limitar exatamente a um tema só. E mesmo quando se fala, por exemplo, em justiça e segurança pública, a gente está falando de um ambiente muito vasto, né, de temáticas muito vastas. Para te dar um exemplo, o primeiro projeto que eu apresentei no Congresso dizia respeito às metas de inflação e os períodos de tolerância. Foi um projeto para proteger essas metas de inflação de iniciativas populistas da parte do atual governo. Não preciso entrar aqui em detalhes, mas a gente está preparado para lidar em diversas áreas. Tem 8 anos, muito trabalho pela frente. Senador, a gente queria agradecer a sua presença. Muito obrigada por ter prestigiado o nosso Centro Acadêmico de Direito da PUC. A gente gostaria que mencionasse alguma mensagem aos estudantes, deixasse algum recado para eles sobre a motivação do senador. Olha, eu agradeço mais uma vez o convite pelo Centro Acadêmico Sobral Pinto, né? Isso. Da PUC, aqui do Paraná, um grande prazer falar. E a mensagem que eu passo para os estudantes de Direito é persistam, né? Se esforcem ali no curso, estudem bastante. Se inspirem também, não deixem de perder aquele idealismo que é muito característico do início do curso. Algo que é interessante fazer é estudar sobre a história de alguns vultos importantes do direito brasileiro. Tivemos semana passada, 1º de março, o centenário do falecimento do Rui Barbosa. Foi o maior jurista brasileiro, foi senador, advogado, defendeu presos políticos lá na época da República Velha, foi ministro, foi condutor da campanha civilista presidencial, perdeu as campanhas a presidente que concorreu, mas deixou uma marca na história brasileira. Histórias muito bacanas. Por exemplo, quando ele defendeu a própria independência da magistratura, uma causa perante ao Supremo Tribunal Federal que envolvia um juiz lá do Rio Grande do Sul chamado Alcides Mendonça Lima. Tem um texto dele que é lapidar, chama O Júri e a Independência da Magistratura. O próprio Sobral Pinto, não tem muita coisa escrita, infelizmente, no Brasil sobre a história de alguns vultos do direito brasileiro, mas Sobral Pinto tem algumas biografias que contam a história dele defendendo presos políticos na época do Getúlio Vargas, na época também da ditadura militar. Luiz Gama, que foi um advogado que atuou no século XIX e ele buscava a libertação de escravos. Como que ele fazia isso? Num período de escravidão, ele buscava provar que o escravo havia sido ou submetido a maus tratos ou, eventualmente, havia sido trazido da África em violação à proibição do tráfico negreiro na sua época para conseguir a alforria desses presos perante o sistema de justiça. Então tem histórias muito bonitas e que são inspiradoras. Então não se limite a estudar os textos, as doutrinas, mas busque também conhecer um pouco a história do direito brasileiro, de grandes personagens da nossa história, porque isso podem ser mensagens também inspiradoras para a sua realização profissional ali adiante. Essa é a minha sugestão para vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado.
Pessoal, a gente queria agradecer então por ter assistido até aqui a gente. Fiquem ligados no nosso canal no YouTube, Instagram e Spotify. Soltaremos novos episódios por lá também. E queremos fazer de novo o convite para construir esses novos horizontes com a gente. Tchau, tchau e até a próxima.